Seja bem-vindo ao Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV. Desde já, eu e toda a equipe agradecemos a você que está em casa acompanhando a gente, tanto pela TV quanto pela internet também. Olha, o nosso assunto hoje é bastante bacana, interessante e até curioso, porque é uma novidade aqui de Cascavel. Eu estou falando do conceito de coworking, que é uma empresa com muita gente trabalhando dentro e também, assim, com profissões diferentes, todo mundo junto, atuando junto, trocando ideias. Assim, é uma novidade também para mim, que vou aprender bastante hoje para saber com as meninas, com as sócias do Next Coworking aqui de Cascavel, a Cláudia e a Letícia Franciosi. Meninas, muito obrigada por aceitar o convite nosso aqui para participar, até para levar um pouco para o nosso telespectador mais informações sobre esse conceito diferente, sobre esse jeito de trabalhar diferente, porque a gente está aí, todo mundo reduzindo custos, né, precisando trabalhar, querendo aparecer, e daí vem vocês com essa ideia, né, importando essa ideia bacana. Letícia, vamos começar contigo. Vamos. Eu falei do conceito, eu não sei se eu falei certo, eu acredito que eu devo ter errado alguma coisa. Não, aí, é exatamente isso também, Giovana. O conceito, assim, é exatamente isso que você falou, é um espaço onde várias pessoas trabalham junto, dividindo custos, né? Que eu acho que hoje é o que mais impede profissionais de estarem atuando no mercado, novos empreendedores, né? Eles, quando começam, já se barram nos custos. E aí o coworking vem, né, com essa tendência de redução de custos e também muito network, né? Como você disse, são vários profissionais atuando num mesmo espaço e ali a troca de ideias, de informações é muito grande e é prazerosa. E hoje a gente sabe que a criatividade depende disso, né, Cláudia? Você precisa estar junto, você precisa estar perto, porque o isolamento, ele é muito ruim hoje, para criatividade, trava, né? Exatamente, trava as pessoas. E aí em Cascavel, pioneiro, né, como você disse, nós somos os primeiros aqui em Cascavel, trazendo essa ideia, começando aí já com muito sucesso, graças a Deus, muito legal, e sempre buscando, né, porque o coworking, como a gente disse, é uma tendência nova, né, isso começou agora, há pouco tempo, então nós trazemos essa informação nova e também aprendemos a partir daqui, porque estar com pessoas a gente aprende muito, isso é fundamental dentro do coworking também. Exato. E assim, é uma ideia que na verdade ela veio para o interior aqui, como que foi apostar? Porque a gente sabe que às vezes, Cascavel é uma cidade grande, Cascavel a gente até acha que ela é um pouco cosmopolita em alguns pontos, né? Mas às vezes ela é muito conservadora. Aí vocês vieram com um projeto diferente que tinha em Curitiba, depois foi para Londrina, acho que é isso, né? Pouco tempo depois vocês trouxeram para Cascavel. Como que foi chegar com essa ideia aqui na cidade? Legal. Foi, assim, emocionante para nós por ser uma novidade, né, Giovana? Mas, assim, foi interessante porque houve o questionamento assim, Cascavel porta um escritório colaborativo, um escritório de coworking? E eu, assim, sempre dizia que sim, porque eu achava, assim, que a cidade tinha necessidade disso. Existem muitos profissionais, assim, excelentes e de qualidade que estão trabalhando em home office, que infelizmente estão escondidos dentro de suas casas. E como eu comecei sozinha também, quando eu montei a minha empresa, eu senti muita necessidade, assim, de compartilhar as despesas, porque o custo fixo era muito alto. Na época em que surgiu a ideia, eu e o meu cunhado, que é arquiteto, nós dividíamos espaço, e assim foi surgindo outros profissionais, deixa nós colocar a mesa junto com vocês, e foi surgindo a ideia, e cresceu e virou um condomínio. Nós locamos uma casa maior, um espaço maior. Isso aqui? Isso, aqui em Cascavel, exatamente. E depois desse condomínio, eu não conseguia mais ficar só na minha sala, eu tinha que estar compartilhando com os demais profissionais também. E daí veio o conceito, e aí, através de um amigo que falou do conceito que existia nos Estados Unidos, e na época não tinha no Brasil ainda, mas 2 anos após já surgiu os primeiros escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo, e o André Pegorer foi o fundador em Curitiba. E foi através do Next que eu fiz uma visita lá na época, conheci o conceito, me apaixonei pelo conceito. Era isso que eu queria mesmo, né? E eu lancei a proposta para a Letícia. Letícia, é novidade, Cascavel porta isso, é uma cidade criativa, uma cidade que está em expansão. Os profissionais, os empreendedores estão investindo muito em Cascavel. E a gente também tem que pensar naquele profissional em que ele está começando.
Então, o espaço colaborativo de coworking é exatamente para o profissional que está começando ou aquele profissional que ele tem assim, que ele é sozinho, que ele trabalha a empresa dele não necessita de outros colaboradores, ou no máximo 1 ou 2. Então, o espaço colaborativo é bom para esse profissional, para esse empreendedor. E hoje nós estamos já assim com 18 profissionais dentro da casa. Um é mais comunicativo do que o outro, um depende mais do outro. Hoje eles já vendem projetos um para os outros, né? E assim, o network é muito grande, porque além de ter os profissionais que já estão assim em crescimento, há também os clientes de cada profissional que vem até o Nex. E que conhece o conceito e que conhece os outros profissionais que estão ali. Essa questão da rede, né, do networking, é importantíssimo para todas as profissões. E aí a gente está falando não somente de um segmento, acredito que lá tem de tudo, né? Lá se cria realmente uma comunidade, Giovana. Como a Cláudia disse, né, os clientes, eles acabam se fidelizando aos profissionais da casa, do espaço. Então, muitas vezes a gente tem lá um nosso consultor que precisa de um projeto para a casa dele, ele já tem um arquiteto. E aí, de repente, ele precisa de de design, ele tem aquele profissional lá dentro. Então, se cria essa comunidade, se fideliza, isso que é muito interessante. E hoje a gente tem aí quantas pessoas no mercado, né? Quantos profissionais atuando no mercado. E é difícil você criar essa confiabilidade, né? Então, você tem, de repente, pessoas que sugerem, que tem, né? Ai, meu amigo, é aquilo, eu vi um trabalho, outro. Mas quando você está próximo, que você conhece realmente a pessoa, você tem aquela flexibilidade maior até para desenvolver. De praticidade, né? Exatamente. Ali do lado, tá na mesa do lado. Que hoje é o que se pede, né? Hoje as pessoas querem isso. E muito mais a segurança, né? De confiar naquele profissional que vai te atender. Exato. Eu acredito que deve fazer realmente a diferença. Porque está interligando profissionais, está interligando pessoas e está fazendo todo mundo ganhar dinheiro, né? Exatamente. Que é o ponto importante. É o ponto mais importante. Realmente já saíram muitos projetos de dentro do espaço, né, Cláudia? E pessoas que nos agradecem hoje de estarem lá dentro e terem crescido pelo espaço, né, pelo conceito, porque não tinham ideia que isso fosse acontecer. Então, algumas pessoas até apostaram no espaço, mas não tinham ideia, né, Cláudia, da grandiosidade que é essa flexibilidade, essa liberdade e a integração. Exato, mas é preciso também ser assim, compreender que é um espaço diferente. É diferente, é colaborativo, né? Então, a pessoa ela tem que entender que ela vai estar dividindo o espaço dela também com outros profissionais, né? Ela vai produzir, vai trabalhar normalmente no espaço dela. Existem algumas regras na casa, né? Que é pra gente poder manter o ambiente assim tranquilo, saudável e também profissional. Mas são regras, assim, básicas, regras, assim, que ajudam, na verdade, o próprio profissional, né? Regra de convivência é bom para todos os lugares, né? Exatamente. Agora, você falou que são 10 empresas que existem lá dentro, né? Vai de que segmento a que segmento? Só para quem está em casa ter uma ideia, como que é essa comunidade? Muito bem. Nós temos engenheiros, arquitetos, arquitetos de projetos arquitetônicos, designer de interiores, nós não temos ninguém ainda, né? Até o espaço está aberto para isso. Nós temos hoje publicitários, consultores do Sebrae, tem consultores de Herbalife, tem hoje blogueiros, programas de TV também, né? Administradores. Então, essas já são as profissões que estão lá. E está chegando na casa agora, na próxima semana, professores que vão trabalhar, né, com tradução de texto, correções de trabalhos e esses tipos de trabalhos que tem hoje no Nex. Que realmente são profissões que não precisam de um escritório. É claro, a gente está falando de engenharia, mas são profissionais que ainda atuam por si só. Exatamente. É o diferencial deles, essa falta de espaço. Assim, eu acredito que vocês devem perceber muito isso, essa praticidade toda, ela influencia também no bom humor das pessoas. Como é que é isso? Como é que funciona? Muito. A Cláudia acho que pode dizer melhor, né, Cláudia? É interessante porque todos os dias, quando o pessoal começa a chegar no escritório, como o ambiente já é bem criativo, já chega assim, já depara com um ambiente de portas abertas mesmo, né? E assim, a tendência é ele chegar e já cumprimentar, dar um sorriso. Então, se ele chegou
com algum problema, já barra ali, porque ele já vai encontrar alguém sorrindo, alguém falando alguma coisa, ou curtindo alguma coisa, né? Que isso ajuda no estímulo da criatividade também, né? E a convivência lá dentro, até eu tenho muito a agradecer aos coworks, porque é uma interação muito grande, nós realmente somos uma família, né? Outro dia houve uma pergunta assim, tá, Cláudia, mas então, eles são da tua empresa ou eles são da empresa deles? Não, o Next Coworks é simplesmente um espaço. Cada um tem a sua empresa, cada um é profissional lá dentro e responde, né, pela sua empresa. Então, isso é legal porque a estrutura é completa e quando chega o cliente, por exemplo, ele se depara com toda a estrutura, que é comum de todos. Porém, o profissional está esperando por ele, está aguardando ele, que vai atender na casa normalmente como se fosse um único escritório só. Então, nada impede de ter o fotógrafo, o arquiteto, o engenheiro perto, nada impede. O assunto, ele corre normalmente. Interessante. Vocês falaram do ambiente ser criativo. Assim, a gente tem muito por referência aos escritórios do Facebook, os escritórios do Google, né? Que são alegres, coloridos, isso já interativos. Já está no Brasil, né? A gente vê alguns escritórios assim bastante diferenciados. Como que é o de vocês, assim, para quem está em casa ter uma ideia? É mais ou menos assim. A gente só não tem as bolas ainda, né? Isso, por conta do espaço ainda. Mas né? o nosso projeto de ampliação vai contemplar um espaço ainda maior para essa interatividade, mas hoje que nós já temos de espaço físico já contempla, né? Muita cor, muito verde, se precisa daquela hora de criatividade, a gente tem um espaço legal para isso. Se a pessoa precisa levantar e de repente jogar um joguinho, né, no videogame, como tem muito isso agora, no computador dela ela pode fazer aquilo, é tranquilo. A gente tem um espaço de café, que também é muito legal, que estimula muita criatividade. Então, tem uma série de coisas que o Next traz para desenvolver essa criatividade. A gente comentou do café, é até interessante a gente falar, então tem o café coletivo, né? Toda quinta-feira o Next disponibiliza aos nossos coworkers e visitantes um horário, toda quinta às 4 horas da tarde, o café coletivo. Então nós dispomos um café enorme na mesa e ali é troca de risadas e piadas e cartões. Então nós temos profissionais que nos visitam nesse horário também para fazer essa interatividade que é muito legal. Nós temos, a gente vai começar agora com o Next Chat, também que é um momento para estimular a interação e a criatividade dessas pessoas, sem contar as oficinas, mini-cursos, então tudo isso contempla-se dentro do Next. A gente está vendo aí, na verdade, mudanças de paradigmas de empresas, exatamente, né? Porque é aquela coisa de chegar, todo mundo quieto, trabalhando, sem muita conversa só na hora do cafezinho, ou, assim, aquela, realmente... um trabalho sisudo, essas coisas assim, isso está se desconstruindo com o passar do tempo, né? Aquela tendência de quebra de muros e paredes, né? Hoje, a gente pode dizer assim que não existe isso dentro do Next, não existe muros, não existem paredes, né? Um profissional trabalhando do lado do outro, respeitando a individualidade, porque é necessário também, né, para cada profissional, mas é muito gostoso você olhar a pessoa de frente, né? Isso já é um diferencial. Exatamente. E a tendência hoje, a gente sabe que o profissional não é mais aquele profissional que só andava de terno, de gravata, né? Infelizmente não é mais assim. A nossa geração é uma geração jovem, os profissionais que estão montando suas empresas hoje já saem da faculdade com um projeto de empreendimento pronto já, né? Então, a gente teve que se adequar a esse modelo, a esse conceito. Então, os espaços de coworking, eles tanto servem para profissionais que usam o terno e gravata, como aquele profissional que ele quer trabalhar de shorts e chinelinho. Então, o profissional que ele é mais arrojado, que hoje ele não vai atender um cliente, ele vai trabalhar com uma roupa mais tranquila, mais esportiva. Então, não existe uma regra lá dentro do cowork. E é isso que os profissionais da geração nova agora querem, é essa flexibilidade para poder trabalhar. Até porque eles estavam trabalhando em casa até antes, né? Exatamente. E eles querem essa comodidade da casa dentro do escritório. Exato. Assim, essa adaptação de sair de casa, onde você... É claro, tem muita gente... Eu conheço várias pessoas que trabalham em casa e que
levantam no horário, regradinho, toma café, veste roupa de ir trabalhar Super e vai pro computador. Né? Assim, essa transição, assim, vocês percebem que é um pouquinho difícil, ou o pessoal, ou realmente é uma geração diferente, a gente está falando realmente de novidade, como é que é? Bom, como que a gente podia explicar? Porque existem os dois comportamentos dentro do escritório, né? Então, como o Nex, ele traz a filosofia de liberdade, flexibilidade, então aquela pessoa que levanta às 7 horas, toma um cafezinho, se arruma, vai para o trabalho, existe. Também tem, né, esse profissional. E também tem aquele que chega às 10 para trabalhar, porque hoje o coworking, ele te dá essa possibilidade. Então, você não tem aquela regra de trabalho, né? E os profissionais, como a Cláudia comentou, que precisa trabalhar, né, de terno, gravata, que tem horário, que tem tudo regradinho, ele se adapta também àquele ambiente. Entendi. Como aquele novo profissional que não precisa disso, né? Nós temos um desenvolvedor de sistemas que ele não tem essa necessidade. Ele faz reuniões até 7, 8 horas da noite, coisa que ele fazia em casa e hoje ele faz com a gente, que é muito legal. Então, existe essa ponderação, né, dos horários, que é muito interessante. Exato. E a aceitação está sendo muito boa, né? Quando você fala assim, essa quebra de paradigmas. Então, nós achávamos que isso ia ser muito difícil aqui em Cascavel, mas nossos profissionais estão super adeptos, assim, adequados e aceitando bem essa ideia nova. Exato, até porque a gente está falando aí de realmente profissões que são do futuro, né? Exatamente. Então, já é um diferencial, né? O Brasil está se destacando muito com a economia criativa, que envolve esses profissionais justamente que se adequam certinho a um coworking. Isso que é importante, a gente até estávamos conversando na semana passada sobre a economia criativa, que ela está sendo pouco abordada e que é a economia que mais está trazendo rentabilidade para o Brasil. Porque ela não é palpável, não é né? palpável. Exatamente. E ele trabalha com um notebook, com um laptop, com o que for assim de mais moderno e arrojado da tecnologia. Moderno e menor, né? Exato, não precisa de espaço, só precisa realmente daquela memória e uma boa internet. Exatamente. Exatamente. E eu vejo assim, vocês têm página no Facebook, tem site, tem muita informação também na internet, né? Como que é o retorno de vocês? As pessoas são muito curiosas, como é que tá? São bem curiosos, né? E, inclusive, o importante desse network que acontece lá dentro é que o Nex, ele se responsabiliza em divulgar o perfil profissional de cada coworking. Então, automaticamente, você já faz um marketing pessoal pela nossa fanpage, pela nossa página, né? Que tanto página é uma única página para os 3 Nex. Sim. E lá existe espaços de coworking e dentro desse espaço tem os coworkings de Cascavel, Londrina e Curitiba. Então ali é divulgado quem é o profissional, o que ele faz, que já é um marketing direto que a gente está fazendo, né? E além disso, nós temos também a comunicação interna, que é pelo Facebook. E todos assim, os eventos que acontecem, a gente sempre comenta o nome das empresas. Então, nós temos uma preocupação muito grande na divulgação do profissional que está ali dentro. E que, se ele for fazer sozinho, vai ter um custo. E esse custo a gente já reduz ali dentro mesmo. Exato. Você estava me falando antes sobre a questão das salas e das mesas, que tem uma disposição diferente, né? Como é que funciona? Assim, quem está lá em casa ficou super interessado, vamos ver, trabalha com designer de qualquer coisa, um designer, que vocês falam, é esse que está faltando. Profissional que nós não temos ainda. Designer de interiores. Então, designer de interiores está interessado em fazer parte do coworking. Tem sala, tem mesa, qual que é o espaço que ele poderia ocupar lá dentro, como é que é? Então, felizmente, né, nós estamos com os espaços de sala todos locados, a procura é grande, se tivéssemos mais, assim, né, teria mais pessoas entrando. Mas nós temos hoje à disposição os espaços coletivos, né? E o que é a diferença? Como é uma casa, e a gente já havia começado nessa metodologia, existe, assim, as salas fechadas, que portam no máximo 2 pessoas. E daí nós temos os espaços coletivos, que em alguns espaços de coworking não existe a sala fechada, justamente pelo conceito que é colaborativo, que é junto, que é único. Mas Cascavel aceitou bem as 2 ideias. Então, assim, tanto tá bem as salas que estão todas alocadas, como os espaços que também a procura está sendo grande. Porque o custo
para quem loca o espaço, é menor do que o das salas. Então, assim, dependendo da sua profissão, você não necessita de um espaço maior. Exato. Né? Aí a gente está falando assim, por exemplo, o custo de manter um escritório com uma secretária, com toda aquela questão, ele é bem mais alto do que estar, né, num espaço colaborativo. Isso tudo acaba chamando muita atenção, né? Vocês chegaram a ter em algum momento uma lista de espera, alguma coisa assim? Tivemos para salas, E nós estamos, assim, com os espaços colaborativos, nós temos capacidade para 14 vagas. E essas 14 vagas, elas assim ainda aumentam porque tem profissionais que só trabalham de manhã ou profissionais que trabalham só à tarde, então a gente faz um remanejamento dessas vagas, né? E assim, é interessante porque Cascavel, como eu te falei, ela adotou os dois. Tem gente que só quer o espaço de mesa. E gosta de ficar em contato com outras pessoas. Porque o que a gente percebeu, Giovana, é que hoje o profissional, às vezes, ele é bom, ele tem cliente em tudo, mas falta o contato físico. Sabe? Estar trabalhando com mais pessoas para ter aquele contato mais humano, mais sentimental, que é o que está faltando com muitos profissionais que estão se isolando, que estão no isolamento já e às vezes nem percebe disso. Então, o que cativa num espaço de cowork é essa troca de comunicação. Né? E que futuramente vira um network puro, né? Exato, que faz a diferença, né? O contato com as pessoas, mesmo não sendo da mesma área, que é o que a gente, né, começou falando ali, desse realmente de poder ter alguém até para dar bom dia, né? Porque trabalhar em casa não é muito fácil. Não. Você precisa realmente ser muito regrado para manter tudo em dia, tudo em ordem. Então vai realmente vai ser o diferencial você estar próximo de outras pessoas, né? E diz que quem não aparece não é lembrado, né? Então, assim, nós temos uma preocupação de que o profissional apareça. Como eu te falei, tem muita gente, muito profissional bom em casa, que não é conhecido, que não aparece. E dentro do marketing, a gente tem que se preocupar com esse marketing pessoal, com essa divulgação. Muitos profissionais nem um cartão de apresentação ainda não têm. Então, para o empreendedor ter sucesso e crescer, ele tem que ter isso, ele tem que ter essa comunicação, ele tem que chegar, ele tem que ter contato com outras empresas, com outras pessoas que podem ser os seus futuros clientes. Exato. E tá aí a boa chance, né, pro pessoal. Assim, meninas, só pra gente terminar, vamos aproveitar. Como que o pessoal faz para encontrar vocês? Quem ficou interessado de participar, de conhecer o espaço, de ir lá numa quinta-feira à tarde, talvez tomar um café com vocês? Perfeito, o convite está lançado, né? Para quem se interessar, o nosso escritório fica na Rua Paraná, 5906, né? É na continuação da Paraná, descendo ali a prefeitura. Tem o nosso telefone para contato, 3037-5647, o nosso site, www.nexcoworking.com.br. E a fanpage, né? Nex Coworking Cascavel. Então, nós estamos aí disponíveis nas mídias e as pessoas interessadas podem ligar, agendar com a gente um cafezinho. Café sempre fresquinho, quentinho, esperando os nossos clientes, os nossos profissionais, né? Exato. Bom, eu agradeço muito, foi bastante bacana conversar com vocês. Até, assim, é um conceito diferente que a gente pode esperar aí se expandir para as outras cidades, que a gente tem cidades aqui na nossa região. A gente está vendo aí Foz do Iguaçu, no Sudoeste, tem cidades que com certeza comportam, né, exatamente. Um espaço desse para agregar profissionais, bons profissionais, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você, Eu agradeço Giovana. a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. E lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.